Oi, galera. Hoje a gente vai falar sobre posições dos pacientes para técnicas radiológicas. Então, é muito importante que a gente saiba como é que é chamado cada posição que o paciente vai ficar para fazer um determinado exame radiográfico. Não é um linguajar que a gente vai usar diretamente com o paciente, mas é um linguajar que a gente pode se comunicar com os médicos, pode escrever algum tipo de informação ou buscar informações em livros, em estudos bibliográficos, em referências, onde pode lidar com o posicionamento de paciente através dessas nomenclaturas. Então, é muito importante que um profissional de raio-x conheça cada nomenclatura dessa. Então, o significado geral, né? Quando a gente fala de posição, a gente está falando da posição que o paciente vai se encontrar, né? Que ele vai ficar na hora do exame radiográfico. Então, num contexto geral, posição significa a posição que o corpo fica, que o corpo se encontra na hora da realização do exame radiográfico. Isso é o que a gente chama de posição. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com a incidência. Então, posição é a posição que o corpo do paciente vai ficar na hora que ele vai fazer um raio-x. E agora a gente vai falar de especificidades. Cada posição tem um nome. Então, toda vez que a gente diz que o paciente está na posição ortostática, significa que o paciente está de pé ou em pé, numa posição ereta, com os pés apoiados. Então, quando a gente fala em posição ortostática, eu estou dizendo que o paciente está em pé, ok? Eu só peço uma observação aqui nessa informação, que quando o paciente está em pé de frente e quando ele está em pé de costas, a gente simplesmente chama de posição ortostática. Quando ele está em pé e de lado, a gente precisa tratar de uma outra forma. Continua sendo ortostática, mas a gente vai chamar de ortostática lateral. Seguindo, semi-ortostática. É muito parecido com a posição ortostática, com uma diferença importante. Agora o paciente está sentado. Então, a gente chama de semi-ortostática. Ele está reto, está ereto, mas sentado. Não se encontra mais em pé. Então, toda vez que o paciente estiver sentado, a gente chama de posição ortostática. Se ele está sentado assim, ó, com as costas encostado no receptor de imagem, com as costas encostado no aparelho, a gente chama simplesmente de posição ortostática. Quando ele está sentado com a lateral encostada no equipamento, como está nessa figura aqui, a gente vai chamar de semi-ortostática lateral. Próximo, decúbito. Decúbito é a referência para nós quando o paciente está deitado. Toda vez que o paciente está deitado, significa que o paciente está em decúbito. Requer termo específico, porque existem várias maneiras de estar deitado. Então, cada maneira de estar deitado tem uma nomenclatura que vai designar ela. Então, por enquanto, eu quero que vocês saibam aqui que deitado significa decúbito. E aí agora a gente vai ver cada posição específica. Então, quando o paciente está deitado em decúbito dorsal, significa que ele está deitado com a região posterior, com o dorso, com o dorso para o equipamento, com o dorso para baixo. Então, decúbito dorsal, região posterior, com o dorso, com as costas, com a parte de trás do corpo para o equipamento, para a mesa. Então, toda vez que o paciente estiver deitado com as costas para baixo, a gente chama de decúbito dorsal. Aí nós temos o contrário. Toda vez que o paciente está deitado com as costas para cima, ou melhor, com a barriga para baixo, com o ventre para baixo, com a parte da frente do corpo para baixo, com a parte anterior para baixo, é decúbito ventral. Decúbito porque está deitado, ventral porque está com o ventre para baixo. Decúbito ventral, deitado com a
parte anterior para baixo, com a barriga para baixo, com a parte da frente para baixo, com o ventre para baixo. Decúbito lateral. Aí agora o nosso paciente está deitado, ele está deitado de lado. O corpo está deitado de lado. E aí eu ainda tenho que chamar de direito ou esquerdo, porque é o lado que está encostado no equipamento. Por exemplo, esse nosso bonequinho aqui, ó, ele está deitado, então ele está em decúbito, deitado de lado, decúbito lateral esquerdo. Porque o lado esquerdo é que está para baixo. Essa moça aqui, ela está deitada. Então, ela está em decúbito. Ela está deitada de lado, então é decúbito lateral. E o lado esquerdo é que está para baixo, então é decúbito lateral esquerdo. O nosso paciente aqui, ó, está em decúbito lateral direito. Por quê? Porque ele está deitado de lado, com o lado direito para baixo. Vou até escrever novamente, ó, decúbito lateral direito. Então, quando a gente fala em lateral, ele vai sempre requerer uma especificação. Que especificação é essa? Lateral direito ou lateral esquerdo, conforme o lado que está em apoio, que está encostado. Então, lateral é um termo genérico, né? É o lado que está encostado. Então, toda vez que o paciente estiver de lado, formando um ângulo reto com o paciente, a gente diz que a posição é lateral. E aí tem que vir também lateral direito ou lateral esquerdo. Esse é o lado que está encostado no paciente. Então, se a gente fosse definir essas figuras, por exemplo, essa nossa paciente aqui, ó, ela está na posição lateral direita. Só que também ela está em pé. Então, é ortostática lateral direita. O nosso paciente aqui, ó, o lado que está encostado é o lado que a gente não está vendo. Então, esse paciente está na posição ortostática lateral direita também. Porque o lado direito é que está encostado. Esse outro paciente aqui, ó, ele está na posição ortostática porque está em pé. Ele está de lado, então chama ortostática lateral. E qual é o lado que está apoiado no equipamento? É o lado esquerdo. Portanto, lateral esquerda, ortostática lateral esquerda. A nossa última paciente da figura. Então, ela está agora deitada. Como é que chama deitada? Vamos relembrar. Decúbito. Mas ela está deitada de lado, portanto, decúbito lateral. Qual é o lado que está encostado? O lateral direito. E esses são os nomes das posições de cada figurinha desse slide. Então, ó, lateral direito é toda vez que o lado direito está encostado. Então, pode observar nas duas figuras. Tanto nessa aqui, ó, o lado direito está encostado, quanto aqui o lado direito está encostado. Uma está em pé, a outra está deitada. Então, aqui, ortostática lateral. Aqui, decúbito lateral direito. O lateral vai sempre ser o lado que está encostado. Ó, vamos para outra figura. Ó, a mesma coisa. Agora a gente está falando de lateral esquerdo. Portanto, o lado esquerdo é que está apoiado. Ó. Lado esquerdo apoiado no equipamento. Lado esquerdo apoiado no equipamento. Esse paciente aqui, ortostática lateral esquerda. Essa paciente aqui, decúbito lateral esquerda. São os lados que estão encostados. Joia? Agora a gente vai falar de posição oblíqua. Quando a gente fala de posição oblíqua, a gente está falando de um paciente que não se encontra mais um ângulo reto. Ó, ele não tem ângulo reto. O corpo está em diagonal. Mas o que é diagonal? Vocês têm que olhar para o corpo assim, ó. Se ele não está totalmente de frente para vocês, se ele não está totalmente de lado para vocês, se ele não está totalmente de costas para vocês, então é um corpo que tu não está vendo toda a região anterior, então ele não está totalmente de frente. Você não está vendo a região posterior como um todo, ele não está totalmente de costas e ele não está totalmente de lado. Eu vou voltar lá no slide inicial da nossa aula, aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, aqui ela está de frente, então é só ortostática. Aqui ele está de costas, só ortostática. Aqui está de lado,
então é lateral. Se o corpo não se encontrar em nenhuma dessas três posições, a gente vai chamar de posição oblíqua, porque o corpo não está reto. Ele está em diagonal. E vai requerer termos específicos que a gente vai descobrir em seguidinha. Então, toda vez que o corpo não está reto, a gente vai chamar de posição oblíqua. Então, vamos entender essas quatro figurinhas aqui, ó. Temos aqui a figura número 1, vamos chamar assim. Então, o corpo não está reto. Então, a posição é oblíqua, porque não está reto. Mas antes de não estar reto, ele está em pé. Então, a primeira palavra dessa posição é ortostática. A segunda vai ser oblíqua. Por que oblíqua? Porque ele não está reto, ele está em diagonal. A terceira, eu tenho que saber qual é a face do corpo que está encostando no equipamento. Se é a região da frente, que chama anterior, ou se é a região de trás, que chama posterior. Observamos nessa figura que é a região de trás, portanto, posterior. Então, a gente já tem a terceira palavra, ortostática, oblíqua, posterior. Qual é o lado que está encostando? O lado esquerdo. Então, é só juntar as quatro palavrinhas. Oblíqua, posterior, esquerda. Então, ó, ortostática porque está em pé, oblíqua porque o paciente está em diagonal, posterior, que é a porção posterior que está encostando, esquerdo, porque é o lado esquerdo que está encostando. Vamos nessa figura aqui agora, ó. Ele está em pé, então a posição é ortostática. Ele está em diagonal, então a segunda palavra é oblíqua. É a parte de trás do corpo que está encostando. Então a terceira palavra é posterior. E é o lado direito que está encostando. Portanto, a posição do nosso paciente é oblíqua, ortostática, oblíqua, posterior, direita. Vamos para essa figura aqui agora. Então, ele está em pé, então é ortostática. Ele está em diagonal, então é ortostática oblíqua. É a parte da frente que está encostando, então é ortostática oblíqua anterior. E é o lado direito que está apoiado no equipamento. Portanto, essa posição é ortostática oblíqua anterior direita. A última figurinha desse nosso slide, ó, o paciente está em pé, então é ortostática. É a parte... Ele está em diagonal, então é ortostática oblíqua. É a parte da frente que está encostando, então é ortostática oblíqua anterior. E é o lado esquerdo que está encostando, então é ortostática oblíqua anterior esquerda. Certo? Vamos? Agora um exercíciozinho rápido para ver se a gente entendeu o nosso assunto da aula de hoje. Figura número 1. O paciente está deitado. Então, como é que chama mesmo deitado? Decúbito. Mas ele não está deitado totalmente de barriga para baixo. Se ele tivesse deitado de barriga para baixo, se ele estivesse, chamaria decúbito ventral. Mas ele não está. Ele está deitado, mas ele está torto. Ele está em diagonal. Então, ele está deitado oblíquo. Então, é decúbito oblíquo. Qual é a parte do corpo que está encostado? É a anterior ou a posterior? A região anterior. E o lado direito ou esquerdo? É o lado esquerdo. Então, a posição desse paciente é decúbito oblíquo anterior esquerdo. Vamos ver se a gente acertou? Aí, decúbito oblíquo anterior esquerda. Vamos na figura número 2, ó. O paciente está deitado, então a posição é decúbito, mas ele não está deitado de costas, com as costas todo apoiado na mesa. Porque se tivesse deitado de costas, com as costas apoiadas na mesa, seria decúbito dorsal. Não é o caso. Ele está torto, deitado torto. Então, deitado decúbito, torto oblíquo. Decúbito oblíquo. Qual é a porção que está para a mesa? A anterior, que é a parte da frente, e a posterior, que é a de trás? A parte de trás. Então, é decúbito oblíquo posterior. Qual é o lado? Direito ou esquerdo? Direito. Então, nós temos decúbito oblíquo posterior direito. Fácil, né, gente? Vamos para a figurinha número 3. Temos, de novo, um paciente deitado. Então, se ele está deitado, é decúbito. E ele está deitado de lado. Então, é decúbito lateral. E de lado, com qual lado que está apoiado na mesa? Lado direito. Então, nós temos a posição de decúbito lateral direito. Figura número 4.
é um paciente em pé. Em pé, não está apoiado em lugar nenhum, está de frente para mim, totalmente de frente. Quando isso acontecer, a gente simplesmente chama de posição ortostática. Número 5 é um paciente que está em pé, mas ele não está em pé de frente, ele está em pé com uma parte do corpo encostado lá no equipamento. Observem aqui, ó. Então, se ele está em pé e de lado, a gente chama de ortostática lateral. E qual é o lado que está encostado aqui? Lateral direito. Então, nós temos ortostática lateral direita. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande beijo e até a próxima aula.